Primeiramente, o objetivo dessa aula é ser EAD e utilizar plataformas como o Moodle. Essa aula também pode ser aplicada no presencial, mas vai precisar de algumas adaptações, como material impresso. O tema é sobre a propriedade dos gases e a pressão atmosférica. A habilidade envolvida é a EM 13CNT-101, que basicamente é analisar e representar com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais. O aluno vai ter que entender os conteúdos conceituais, e como entender o que caracteriza uma substância no estado gasoso, compreender o modelo de um gás ideal, reconhecer e compreender as variáveis de estado de um gás, entender as relações entre as variáveis de estado, reconhecer e compreender a equação geral dos gases e compreender em que ocasiões há um aumento ou diminuição da pressão atmosférica. O conteúdos procedimentais, no final dessa aula, o aluno vai precisar diferenciar a natureza dos gases, interpretar o comportamento de um gás ideal, conseguir relacionar as variáveis de estado de um gás, aplicar a equação geral dos gases e prever em que ambientes ocorrerá o aumento ou diminuição da pressão atmosférica. Além dos conteúdos conceituais e procedimentais, os alunos também terão conteúdo atitudinais, onde o aluno precisa, em uma situação em que ele precisará calibrar o pneu do carro, por exemplo, conseguir distinguir em que temperaturas mais elevadas ele terá que colocar menos gás, e em temperaturas mais baixas ele terá que colocar mais gás para aumentar a pressão. O cronograma dos trabalhos que serão realizados durante essa aula, lembrando que são duas aulas de 50 minutos cada, né, que estão preparados para um ambiente online, mas também pode ser aplicado presencialmente se o professor tiver ali, souber Libras, ou também tiver com o intérprete ali, né? O cronograma são 5 minutos para a exposição do cronograma para os alunos ali no ambiente virtual, vídeos introdutórios que serão 25 minutos no máximo ali, para eles realizarem essas atividades, aula slides pré-simulador, 15 minutos, que os alunos terão ali para ver os slides, realização da simulação, 20 minutos, slides das transformações gasosas, 20 minutos, resolução do questionário, 15 minutos. O aluno deverá realizar essa atividade em um prazo de 7 dias para receber o feedback do professor, certo? Então vamos lá, começando pela primeira atividade, que são os vídeos introdutórios, tá? Para ficar mais dinâmico, eu vou mostrar aqui o anexo da atividade, que será dos vídeos introdutórios. O aluno ele vai receber esse anexo ali no ambiente virtual, tá? Ou se o professor for utilizar online, presencial, ele vai imprimir esse material aqui, né? Em que o aluno ele vai ter 2 vídeos para assistir. Os vídeos são, primeiro esse vídeo 1 aqui, que é esse vídeo que eu estou mostrando, que é um vídeo em que aparecem 2 experimentos sob pressão atmosférica, e repara que o vídeo ele mostra o aspecto visual do experimento e, além disso, toda a explicação do vídeo ela é em forma de visual e em texto. Então, o aluno surdo ele vai conseguir entender o conteúdo porque não vai precisar ouvir, tá? Apenas ver o experimento e ler as explicações aqui, né? Uma forma toda visual, beleza? E aí, vai ter 2 perguntas a respeito desse vídeo. Primeira pergunta, explicar o motivo no primeiro experimento do autor do vídeo não ter conseguido levantar o jornal utilizando a régua. E depois, no segundo experimento que mostra no vídeo, o autor conseguiu grudar o papel na boca do recipiente, contendo água. Como isso foi possível? Contém essa explicação no vídeo, né? E também é mostrado o experimento. Então, e toda a explicação, como eu falei, ela é em forma de texto. Então, não precisa do aluno ouvir ali, né? E no vídeo mesmo não tem explicação por áudio, tá? No segundo vídeo dessa atividade, o vídeo contém áudio, porém ele contém legendas que o autor colocou. O vídeo é de 2 minutos e 33 segundos e contém legendas que o próprio autor colocou. E todo o vídeo ele apresenta um aspecto visual bem interessante, que é esse vídeo aqui, né? Em que apresenta a legenda, como podemos ver aqui, apresenta aqui exemplos visuais, né? E que o aluno vai conseguir entender a matéria, por mais que não consiga ouvir, porque tem o texto e também tem o aspecto visual que inclui o aluno surdo. E aqui aparece uma imagem mostrando como que o aluno vai ativar as legendas. Essas legendas não são legendas que o YouTube coloca, são legendas que o próprio autor do vídeo colocou ou alguém colocou para que
pessoas de outro país com outra linguagem ou pessoas surdas também conseguissem entender o conteúdo. E aí, depois que os alunos assistem esse vídeo, eles têm que responder a duas questões. De acordo com o vídeo, pressão A e pressão B, qual que seria a maior pressão? Algo que é explicado no vídeo. E a pergunta B, quando uma pessoa está viajando para São Paulo, por que ela vai sentir um desconforto no ouvido, né? Por que isso vai acontecer? Tem a ver com a questão da pressão atmosférica e que vai ser mostrado na explicação no vídeo, como eu acabei de falar. Essa atividade tem um aspecto de contextualização do tema pressão com o dia a dia dos alunos, né? Envolvendo questões ali, pressão atmosférica, que é mais usual para eles. Na segunda parte, depois que os alunos fizerem a primeira atividade, que é do anexo A, atividade dos vídeos, os alunos terão os slides que eles vão ter que visualizar e estudar pré-simulador, que são esses slides aqui, que são os slides de introdução ao simulador. Esses slides vão ficar disponíveis para os alunos na plataforma virtual. E também, se o professor quiser aplicar, dar essa aula de forma síncrona, ele pode, óbvio, com ele sabendo a linguagem de sinais ou com algum intérprete para ajudar eles. Ou também ele pode deixar esse slide disponível para os alunos estudar, visto que os slides contêm um aspecto visual bem interessante que, mesmo que o aluno não precisaria ouvir para conseguir entender o conteúdo aqui, né? O slide, eles estão trabalhando com a questão de variáveis de estado, pressão, volume e temperatura de um gás, né? Trazendo a parte visual, microscópica, simbólica, macroscópica, para trabalhar o aspecto multimodal também com os alunos. Esses slides eles servem para que o aluno chegue na atividade do simulador entendendo um pouco os conceitos das variáveis de estado, já que o simulador vai trabalhar com essas relações entre as variáveis de estado. Depois dos alunos terem visto os slides pré-simulador ou a aula do professor utilizando esses slides, eles irão realizar a atividade do simulador. Para isso, eles vão seguir o seguinte roteiro. O roteiro pré-simulador é esse anexo B aqui, e que vai ter um roteiro que nós vamos utilizar para realizar a atividade do simulador. Esse roteiro foi preparado por nós, professores, e contém todos os passos visuais de como o aluno vai acessar o simulador e o que é para ele fazer. Ao longo dos passos aqui, vai ter algumas perguntas que os alunos vão ter que responder através da simulação em que eles estão fazendo. O simulador vai contar com alguns experimentos. Primeiro com o experimento de a relação entre a pressão e a quantidade do gás no recipiente a um volume constante. E o segundo experimento, e que a relação da pressão e temperatura no recipiente com o volume constante e o número de moléculas iguais. E o terceiro experimento, que é a relação entre a pressão e o volume no recipiente a uma temperatura constante e também o número de moléculas iguais aqui. Em cada experimento contém aqui o passo a passo do que ele terá que fazer para observar o experimento e também as perguntas de cada uma dessas etapas aqui, que será uma atividade avaliativa também. O simulador, como a gente pode observar aqui, ele é todo visual e o aluno não precisará ouvir, apenas visualizar o que está acontecendo quando ele realiza as etapas na simulação e observar o que se pede. Então, incluindo, assim, os alunos surdos para conseguirem entender o conteúdo da aula, não precisando ouvir o que está acontecendo, já que o simulador também não tem som, é apenas visual. Assim, com essa parte aqui da simulação, os alunos conseguem entender bem o aspecto submicroscópico da pressão, do aumento de pressão em relação às variáveis de estado. Depois dos alunos terem realizado a atividade do simulador, eles vão completar esse conteúdo que eles tiveram com os slides sobre transformação gasosa, que é o anexo F. No slide sobre transformações gasosas, que foi preparado por nós professores aqui, Gabriel Silva Santos, Avelino Neto e Jorge Cardoso, vai estar trabalhando com as relações entre as variáveis de estado, que foi o que eles viram no simulador. E aqui vai ter explicações do que eles viram ali na simulação, envolvendo o contexto macroscópico, submicroscópico e simbólico, trabalhando com a multimodalidade, aqui também com os alunos, até chegar na equação geral dos gases, que vai ser útil para os alunos poderem resolver o último questionário, que é envolvendo as relações entre as variáveis de estado, né? Os cálculos ali para chegar nessas relações, que vai ser no último exercício. Lembrando que esses slides também podem ser usados de forma síncrona com o professor, se utilizando a linguagem de sinais Libras, com os alunos surdos ali. Ou se o professor não souber, ele pode utilizar também esse material para os alunos entenderem o conteúdo
de forma assíncrona também. Depois de eles completarem esse conteúdo do simulador com os slides, explicando o conteúdo que eles viram no simulador, eles vão ver os slides de um exemplo de exercício, é opcional esse slide, tá? Que vai ser para eles entenderem como que resolve um exercício de variáveis de estado, de equação geral dos gases, né? Que está presente no anexo C do plano de aula. Aqui podemos ver, né, que foi aqui o slide preparado por nós também, em que nós colocamos um exemplo de exercício que vai ser parecido ali no questionário que eles vão fazer, em que contém todas as etapas para resolver o exercício, incluindo aqui também, além da resolução aqui do exercício, de um exemplo de exercício, as etapas para cortar as unidades e sobrar apenas a unidade que o exercício queria, que no caso era volume, né? Isso pode ser útil para o aluno conseguir entender como é que resolve exercícios de variáveis de estado, já que eles vão ter que fazer o questionário final, que é sobre esses exercícios. Depois que os alunos viram esses slides sobre como resolver o exercício, junto com o simulador, junto com os outros slides anteriores ou aulas anteriores, depende de como o professor abordar, vai ter o questionário final, que é o anexo D, e que vai envolver 3 questões sobre a relação entre as variáveis de estado. As questões que estão presentes aqui no anexo D são questões parecidas com aquela presentes, slide anterior, sobre resolução do exercício, e que os alunos conseguirão resolver essas questões sobre a relação entre as variáveis de estado, uma forma também de avaliar a compreensão deles de como resolver essas contas das relações utilizando a equação geral dos gases. Então essa é a última atividade da aula. Bom, pessoal, agora vamos então para a parte 6 e 7, são os recursos e avaliações. Primeiramente, quando a gente fala de recursos, a gente visou recursos de baixo custo, onde não fosse necessário um grande gasto para a utilização dessa aula. Então, visando isso, o recurso necessário vão ser apenas o smartphone ou computador com acesso à internet. Aí nós vamos então para a avaliação, na verdade, para a parte C, as formas de avaliação de aula e da aprendizagem. Foram divididas em 3 partes, onde é necessário destacar que a avaliação é contínua, isto é, o aluno não é avaliado só em um momento, na verdade, ele é avaliado conforme as etapas desse plano de aula. Sendo assim, o aluno ele vai ser avaliado em 3 partes. Na atividade dos vídeos introdutório, valendo 20% da nota, ou 2 pontos. Na atividade do simulador, valendo 50%, onde a gente considera a parte que mais demanda conhecimento, onde o aluno, ele, nesse momento, né, ele gera um entendimento maior. Na parte do questionário, onde vale 30%. Explicando, então, primeiramente, a atividade do vídeo introdutório. Na atividade dos vídeos introdutórios, a gente vai dividir da seguinte maneira. Vão ser ao total 4 perguntas, valendo o total de 2 pontos, como já havia sido dito anteriormente, ou 20% da nota. Dessas 4 perguntas, vão ser 2 em cada vídeo. A gente pode ver no anexo A que estes vídeos introdutórios, eles serão relacionados com 2 perguntas, para o melhor entendimento do aluno e maior visibilização do que o aluno deve se concentrar em ver naquele vídeo, para gerar um direcionamento melhor. Já na atividade do simulador, são um total de 8 perguntas, sendo ela 2 perguntas acerca dos fenômenos observados na simulação, onde cada questão vai valer 0,4 pontos, 3 questões para as perguntas de modelo mental, para explicar as relações entre as variáveis, valendo o total de 3 pontos, e 5 pontos para os modelos nas questões de certo e errado. E então, na última parte, na parte do questionário, então, que é a parte do questionário, onde a gente vai avaliar o entendimento dos alunos a respeito dessas transformações gasosas, vai ser inserido 3 perguntas, cada uma valendo 1 ponto, onde será um total de 3 pontos para a atividade do questionário, conforme a gente pode ver no anexo D. Bom, pessoal, basicamente é isso. Muito obrigado por assistirem um vídeo e por hoje é só. Falou! Falou!